Olá, meu amigo, minha amiga. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes você andou ouvindo esse versículo bíblico justamente vindo da voz de pessoas que não queriam que a verdade fosse descoberta jamais? Hoje, o Brasil está sendo sacudido por um escândalo que qualquer pessoa é capaz de compreender, porque o roubo de alguma coisa e depois a tentativa de vender o produto de roubo e quando a quadrilha é descoberta, isso qualquer pessoa consegue compreender como é que funcionam os mecanismos de uma quadrilha. Pois é isso que está sendo revelado hoje pela imprensa aqui no nosso país e nós vamos repercutir algumas situações aqui muito graves que estão acontecendo na República Brasileira. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Se você está chegando agora, venha fazer parte aqui do nosso espaço, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e participar aqui dos nossos chats, que eu bato um papo ao vivo com vocês sempre antes de entrarmos no ar, né? Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais parceiro e prestigiar o nosso portal também, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem eu repercuti aqui com vocês um vídeo do mentor espiritual, constitucional, político, jurídico da figura do inelegível, o ex-presidente da República. Durante esses últimos anos, eu sempre alertei aqui que essa promiscuidade de falsos líderes religiosos, que na verdade são líderes políticos, com a política, com o poder executivo, isso nunca daria uma coisa boa para a nação. E mais do que isso, o principal mentor, ele tem ali uma mão podre, né? Um dedo podre, porque onde ele encosta, a coisa desanda, a coisa vira uma gangrena, se já não estava gangrenada antes, né? Pois bem, ontem, eu compartilhando com vocês essa fala aqui, ela foi muito oportuna, porque ele publicou um vídeo ontem, e eu quero repercutir para saber se ele teria coragem de manter esse vídeo aqui no ar. Ou de quem é que ele está falando, né? Se as profecias, elas em algum momento elas acertam alguma coisa. Vamos ver o que eu estou falando para a gente chegar aqui na podridão do dia aqui. Vamos lá. Não é meia dúzia de general de 4 estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. Escute isso. Mantém um coronel Cid preso há 100 dias. Então, vejam bem. Então, eu queria saber o seguinte, se um dos generais 4 estrelas, que são frouxos, um deles é o pai do coronel Mauro Cid, que é general também, né? Ele tinha que lá meter o pé na porta porque o filhinho está preso injustamente. Mas bem, vamos ver se isso tem algum tipo de repercussão, né, dentro dessa linha aí, dentro das Forças Armadas, porque está todo mundo hoje envergonhado pelos noticiários todos que eu tenho acompanhado. Nenhum general vai prestar solidariedade ao general agora apanhado como um reles ladrão, um muambeiro, um receptador, um negociante de joias roubadas. Quem é que vai apoiar uma situação dessas? E os indícios e os sinais aparentes exteriores de riqueza são absolutamente incompatíveis com alguém que está dentro das Forças Armadas exercendo um cargo público, né? Exceto se já era um milionário antes de entrar para as Forças Armadas. Se não era, tem coisa errada aí, não é muito difícil de intuir nessa direção. Notícias. General amigo de Bolsonaro, cargo em Miami. Quem é o pai de Mauro Cid, alvo de operação da Polícia Federal? Mauro César Lorena Cid foi contemporâneo de ex-presidente Naman. Dirigiu o Departamento de Educação da Corporação, Departamento de Educação, e passou a reserva para assumir a Apex, nos Estados Unidos, que é a agência, né, de exportações aqui do Brasil, de fazer negócios. Então esse cidadão foi para lá. O que aconteceu hoje? A Polícia Federal, diante de mais de 17 mil e-mails que conseguiu desencravar ali das caixas de mensagens do Cid, do coronel Cid, dos militares que estavam no seu entorno, revelaram que essa gente estava pegando presentes que foram dados à presidência da República, que deveriam ser incorporados ao patrimônio público, mas estavam sendo desviados para o patrimônio pessoal do Bolsonaro. Essa mercadoria era transportada constantemente para os Estados Unidos, onde o pai do Mauro Cid
tentava fazer a venda. Numa das situações mais surreais e escandalosas, os objetos, antes de serem vendidos, eles eram fotografados. Uma dessas fotos, ou algumas dessas fotos, no estojo, que tinha ali uma capinha de vidro, né, um plástico, se via o reflexo do rosto do pai do Coronel Cid, o muambeiro, o traficante de joias, o receptador, o intermediário da falcatrua. Num dos e-mails que foi apanhado lá do Cid com seu pai, conexão do pai, tem a prova que ele pedia para que o Cid transferisse $25 mil a Bolsonaro, mas tinha que ser em mãos, tinha que ser em espécie, para que a origem do dinheiro não fosse identificada. E agora? Tem alguém que está dando explicação do mundo bolsonarista dessa história? O Carluxo está explicando alguma coisa? O Flávio Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o próprio Bolsonaro, a dona Michele, o Silas Malafaia, o Nicolas, enfim, a caterva toda? Será que tem alguém que consegue explicar essa situação? Então, gente, isso é mais do que batom na cueca. O Brasil hoje só terá noção da magnitude desse escândalo se os telejornais à noite fizerem repercussão dessa história. Será que vai alguém ficar longe desse episódio com tantas evidências de crimes, tantas situações escandalosas, tantas situações que comprovam que a gente esteve nas mãos de uma quadrilha que chefiada por um grande ladrão que está sendo apontado agora como tal, não por mim, mas pela Polícia Federal, pelas investigações, pelos sinais aparentes de riqueza do clã que já não vem de hoje, né? Bom, a matéria aqui, de mais cedo, isso é às 8h30 da manhã, dizia o seguinte: pai de Mauro Cid é suspeito de negociar joias e bens nos Estados Unidos e receber os valores em conta bancária, apontam investigações. General Mauro César Lorena Cid e o filho Mauro Cid são dois dos alvos da operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, que apura a suposta tentativa de venda ilegal de presentes dados ao governos e delegações estrangeiras. Gente, o negócio é tão escandaloso, a gente vai ver durante o dia, que essa gente foi, depois que descobriram, já no governo Lula, né, que esse tipo de situação estava acontecendo e que o Tribunal de Contas da União mandou devolver joias, algumas tinham sido vendidas. Então eles fizeram uma operação gigantesca. O Mauro Cid foi para os Estados Unidos para tentar recomprar joias e conseguiu fazer esse trambique para trazer de volta para o Brasil para ser entregue ao Tribunal de Contas da União. Aí vocês vão perguntar, né? O Bolsonaro, será que ele tem implicação numa história dessa? Gente, como é que isso tudo estava sendo negociado sem o conhecimento de Bolsonaro? Ele ia receber dinheiro na conta dele também sem nenhum tipo de ciência desse tipo de situação? Então a situação para ele está muito mais complicada agora. Mala com presentes oficiais estava no avião que levou Bolsonaro aos Estados Unidos no fim de dezembro, diz Polícia Federal. Gente, o Bolsonaro estava tão consciente que ele teria problemas graves, que ele ficaria preso, que ele tentou levar tudo que ele podia, fazer muito dinheiro. Ele transferiu dinheiro para uma conta que ele abriu nos Estados Unidos, porque ele não sabia o que poderia acontecer, o que poderia ser descoberto, né? Então, essas coisas, inclusive, gente, eu fiz uma representação junto direcionada à Procuradoria-Geral da República, para a senhora Lindora Araújo, mostrando que havia crime na utilização de aeronaves para fins pessoais, e a senhora Lindora Araújo disse que não tinha problema nenhum. E depois eu fiz um recurso, ela respondeu o recurso, dizendo que não tinha problema nenhum. Isso eu elencando onde é que estão os dispositivos legais, a doutrina, tudo. Então a gente vai ter que esperar mesmo mudar a Procuradoria-Geral da República para refazer a representação, inclusive questionando os envolvidos dentro da Procuradoria-Geral da República no acobertamento de situações que a gente está vendo agora para onde estão eclodindo, né? Bom, o Metrópolis já tinha feito uma matéria antes mostrando o patrimônio da família Cid. Gente, isso não é patrimônio de general. $2 milhões, uma mansão dessa, não tem. Então, gente, olha, o batom na cueca tá gigantesco. E uma das pessoas que também tem envolvimento nessa história é esse senhor Wassef, esse advogado com essa cara franciscana, né, entre aspas, que foi designado também para tentar recuperar essas joias, e algumas eles conseguiram recuperar, né, para que o escândalo não adquirisse uma magnitude maior. Agora, o Brasil, em colaboração com as autoridades americanas, terá a condição de rastrear essa dinheirama que estava circulando lá e que no final da história caía
em dinheiro vivo para o clã Bolsonaro ou para o inelegível, o ex-presidente da República. Essas matérias sobre o enriquecimento do clã e da família Cid foram repercutidas também aqui no Poder 360, alguns meses atrás. Família de Mauro Cid tem mansões milionárias nos Estados Unidos. E aí, gente, os sinais, né, que são incompatíveis. Um militar ganha 20 e poucos mil reais por mês, não pode estar com essa situação aqui. A COAF apontou movimentações atípicas de 429 mil reais realizadas por Mauro Cid e seu pai em transferências no exterior. Então, eu queria saber do senhor Silas, se é esse general aqui que o senhor queria que botasse o pé na porta do ministro Alexandre de Moraes para soltar o filhinho dileto. E como a gente está vendo aqui, a frase que mais pode ilustrar o que está acontecendo hoje no Brasil é aquela que a gente vê quando tem um assalto, né? Pega ladrão! É isso que está acontecendo no nosso país. É o que aconteceu, né? Mas nada como a luz do sol para pulverizar os vampiros, né? Gente, mais tarde eu voltaria aqui porque vamos repercutir, vamos ter mais fatos aí. A situação é muito escandalosa e agora eu quero ver se as filas vão andar ou se não vão andar. Bom, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!